Olá, muito bem-vindo ao canal Psicologia para você. Hoje a gente vai falar de um tema bem bacana que é resistência a mudanças. Por que as pessoas têm tanta resistência em mudar? Por que o novo assusta tanto? O que será que acontece com algumas pessoas que diante a um processo de mudança, ela se trava e não consegue ir à frente? Se você tem interesse no assunto, vem comigo. Olá, eu sou Elaine Marini, psicóloga, psicoterapeuta, e hoje a gente vai falar de um assunto bacana que é resistência a mudanças. Geralmente, quando existe um processo de mudança dentro de uma instituição, a gente sempre escuta alguém falando, bom, a gente pode melhorar esse processo, a qualidade do produto. E quando se fala isso, já tem sempre aquele ser, aquele indivíduo que já fala assim, melhorar o quê? Para que mudar? Se tá bom desse jeito, para que mudar? E aquele outro assim, para de ficar inventando coisa, a gente já tem coisa demais. Isso quando se trata de assunto de instituição. Mas também na vida pessoal, quando a gente fala de mudança, acontece, é bem parecido, não se muda, time que tá ganhando não se mexe, não vamos ficar inventando coisa que vai dar trabalho pra gente mudar, pra gente fazer, vou desperdiçar muita energia, Sempre aparecem esses pensamentos. E por que que isso ocorre? Na verdade, o que faz com que a gente tenha esse pensamento ou aquele ser tenha aquele pensamento, Se a gente for pensar na mudança em si, a mudança, ela ocorre independente da gente querer ou não, Ela ocorre todos os dias e sem esforço algum. E a gente sobrevive a ela. Você vai falar, mas Elaine, como assim? Que mudança que ocorre o tempo todo? Basta a gente pensar no clima, gente. Já teve dias em São Paulo de gente experimentar as quatro estações do ano num único dia. Então, inverno, verão, primavera, outono, num único dia. Quem mora em São Paulo sabe bem disso, Outra mudança que ocorre no humor. Às vezes a gente acorda bem e fica mal, às vezes a gente acorda mal e fica bem. Então, se você perceber, a mudança ela já está inserida no nosso dia a dia de forma natural e acontece o tempo todo. Então, a gente já sabe lidar com a mudança, mas nós temos resistência a ela. Então, quais são os motivos que faz a pessoa ter resistência no processo de mudança? Em primeiro lugar, toda vez que ocorrer uma mudança, ou dentro de uma instituição você levar alguma situação de mudança para o teu departamento, para a tua seção, ou para a própria instituição, ou na própria vida da gente, primeiro passo, a pessoa que é resistente, ela tem que entender qual é o porquê dessa mudança, o motivo dessa mudança. Ela precisa entender o que está acontecendo. Não é simplesmente você chegar a uma pessoa que é resistente e você falar assim, olha, vamos mudar e pronto. Não, enquanto ela não entender o motivo, vai ser difícil para ela incorporar essa mudança ou aceitar isso ela vai ter que aceitar. Portanto, vai ser uma coisa muito dolorida, vai ser moroso e ela pode atrapalhar o processo, A pessoa resistente, às vezes, ela atrapalha todo o processo. Então, outro motivo, Então, primeiro, ela precisa entender o motivo. Quando ela desconhece, ela fica mais resistente. Segundo, a pessoa não tem habilidade para a nova mudança, Então, é importante, às vezes, um tempo de preparação para essa pessoa. No caso de uma instituição, um treinamento. No caso da pessoa, para a vida dela, um tempo um pouco maior para ela assimilar isso. Porque qual é a dificuldade? É não ter habilidade e fracassar, O fracasso faz com que a pessoa se sinta muito mal. Então, o medo do fracasso faz com que ela não vá para o momento da mudança. Então, é importante a gente entender esse tempo também, Um terceiro motivo, por que a pessoa não quer, ela é resistente à mudança e não quer mudar? Porque ela está na zona de conforto. Lembra quando eu comecei o vídeo que eu falei assim, pra que mudar? Em time que tá ganhando não se mexe, vai só arrumar mais coisa pra gente fazer. Então, assim, essa insegurança, ela tá na zona de conforto, ela faz aquilo muito bem todo dia. Quando você quer ver, dentro de uma instituição, os processos de qualidade é uma coisa que mexe muito com a zona de conforto dos funcionários. Toda vez que começa-se a estruturar processos e estratégias,
Aqueles funcionários que têm menos habilidades se sentem com muito medo, muito resistente. E, no entanto, quando passa por um treinamento que entende qual é o processo, vai que vai embora, entendeu? Então, a gente tem 3 aspectos importantes, né? Para a pessoa que ela é resistente. Primeiro, ela precisa entender o processo. Segundo, é testar as habilidades dela. E terceiro, é sair da zona de conforto. Então, são esses 3 motivos que levam a pessoa a ser resistente. Na verdade, essas 3 coisas acabam gerando o quê? Insegurança. Então, insegurança e medo, porque vai enfrentar a situação nova. A gente resiste às mudanças porque elas podem tirar a gente da zona de conforto, como eu falei, elas podem tirar a gente de ações de comando. Então, uma pessoa que está num patamar X, se ela não entra no processo, se ela aceita o processo com facilidade, na cabeça dela vai tirar ela da ação de comando, principalmente se ela não tiver habilidade. Então, isso faz com que ela fique resistente e tira a autonomia, porque a partir do momento que eu vou para uma mudança, eu vou ter que estudar novamente ou ver novas possibilidades, testar novas habilidades, testar habilidades inclusive que eu desconheço em mim, né? E isso faz com que eu sinta medo de perder também a autonomia, né? Então tá tudo ligado com uma questão mesmo de segurança da pessoa, né? Mas tudo isso é muito temporariamente. Depois que ela vai entrando nesse processo, ela é resistente. Não, a gente não está dizendo que a pessoa ela não muda, ela até muda, ela é resistente à mudança. E essa resistência, dependendo da situação, pode estragar todo o plano já, o que foi planejado, no caso de uma empresa, todo o plano dessa empresa ser atrasado por conta de uma pessoa resistente. Então é importante que a gente sempre detecte quem é a resistência para que a gente faça um trabalho junto a essa pessoa resistente. Tá? E não necessariamente não vai dar certo. A pessoa quebrando esses paradigmas dela, ela consegue tocar à frente e ter uma mudança não traumática, né? A coisa ser mais tranquila. Mas tudo isso é o suficiente para causar sentimentos negativos que podem levar a pessoa à derrocada total, né? Tanto a pessoa quanto o local em que ela está e que depende dessa mudança. E quais são esses sentimentos, né? Como eu disse já, a insegurança, né? Que as incertezas que as mudanças vão trazer para ela, vai levar ela à resistência. Já falei também da zona de conforto, que é a acomodação. Eu me acomodo naquilo, para que eu vou mudar se está dando certo assim? E aí eu prefiro ficar estagnado porque eu tenho controle sobre isso. E o terceiro sentimento é o medo da exposição e do julgamento, né? Então a pessoa acaba não promovendo mudanças nem na vida dela pessoal e tem resistência na vida dela no trabalho profissional, justamente porque ela tem medo de se expor a julgamentos. Se eu não conseguir, eu posso ser julgado como incapaz. Percebe? Mas só que o sentimento é dela, né? Não são dos outros, é dela. E o que fazer, então, para que essas mudanças ocorram de forma mais tranquila? Primeira dica, viver a sua vida dentro do seu planejamento e aberto para as oportunidades novas. Então, assim, eu tenho um planejamento, eu me planejo, tudo bonitinho, mas eu me sinto aberta para superar situações novas que apareçam no meio do caminho, né? Então, eu tenho que estar aberta a isso. Segundo, eu ter objetivos claros em mente, palpáveis e mensuráveis. Não adianta eu fazer uma estratégia, um planejamento. O ano que vem eu quero ter meu iate e estar lá na praia de Miami, sendo que eu não tenho nada hoje. Então, assim, o que é mais palpável? Não estou dizendo com isso que eu não possa ter um iate, não posso estar lá em Miami. Eu estou dizendo assim, a gente saber planejar com o tempo, porque se eu planejar agora que eu vou ter um iate e vou para Miami, vou estar andando lá no mar, tudo bonitinho, bacana, lindo e maravilhoso, não significa que eu não vou conseguir, mas eu não sei se eu vou conseguir até o ano que vem. Aí eu vou ter que ganhar na Mega Sena. Mas aí é que tá, né? Eu não posso esperar o meu planejamento ser cumprido dependendo de uma outra situação, né? Eu tenho que ver o que é a minha meta, o que é mensurável, o que é justo para mim. Justo no sentido de eu consigo. Não adianta eu posso até conseguir ter um iate, como eu tô falando, mas não agora, daqui uns 5 anos, por exemplo.
né? Mas nesse momento, o que eu posso planejar? Coisas palpáveis que eu consiga chegar lá, tá? Terceira coisa, trabalhar de acordo com as minhas metas. Eu tenho uma meta de ser médico, mas eu não faço vestibular, eu não estudo, eu não presto vestibular para medicina. E aí, você vai ser médico como? Você tem que fazer uma faculdade, percebe? Eu tenho uma meta e eu tenho um comportamento, um caminho para chegar nessa meta coerente com aquilo que eu planejei, senão eu não vou chegar lá nunca, né? Criar o hábito, que é uma coisa que eu sempre falo também, criar hábito. O hábito são pequenas coisas feitas de forma constante que vai me levar a chegar a um objetivo que eu planejei, né? Então, assim, se eu não gosto, por exemplo, de estudar, como é que eu vou conseguir ser médico? Então, eu tenho que criar o hábito de estudar para que as coisas sejam um pouco mais fáceis durante o meu caminho, né? E isso é resistência à mudança. Essas são as formas de trabalhar a questão da resistência. A resistência é uma insegurança do indivíduo, né, da própria pessoa, e na verdade ela fica arrumando artimanhas para que o processo de mudança não ocorra porque tá bom daquele jeito que tá? A resistência, por mais dolorosa, né, que ela pareça, ela é muito mais trabalhosa do que a mudança em si, porque a pessoa fica o tempo todo se desgastando, arrumando artimanhas para não fazer a mudança, né? Então, a gente perde muito mais energia quando a gente resiste do que quando a gente propriamente muda. Então, pensa nisso e tenta levar isso para sua vida, e quando uma mudança acontecer uma situação que é para promover mudança, procure encarar como uma forma assim de mais um aprendizado, né? A oportunidade de conhecer uma habilidade que você jamais poderia saber que tinha se você não tentasse esse processo de mudança, ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Semana que vem temos mais um assunto bacana aí para tratar com vocês, tá bom? Grande beijo e até mais!